Vamos lá, gente. Vamos fazer um negócio um pouco diferente aqui. Hoje a gente vai falar sobre função exponencial, tá? Antes de mais nada, eu queria definir a função exponencial para vocês de uma forma correta. Dá uma olhada aqui, ó. Função exponencial. Essa daqui é a nossa função, ó. Qual é a nossa definição de função exponencial? F de x é igual a elevado a x. Cara, isso não é definição de nada, tá? A definição de função exponencial é essa daqui, ó. Seja f uma função monótona injetiva, tal que f de x mais y é igual a f de x vezes o f de y. Isso daqui nada mais é do que uma das equações funcionais de Cauchy. Certo? Essa é uma das equações funcionais de Cauchy, então essa é uma equação funcional de Cauchy. Tá certo? Então tá. Repara que a partir disso a gente vai construir toda a nossa ideia de função exponencial. Isso é a definição de função exponencial. O resto é o resto, né? O resto é charlatanismo. A gente não vai trabalhar com isso aqui não. Dá uma olhada aqui, ó. Só um pequeno rascunho. O que é uma função monótona injetiva? O que seria uma função monótona injetiva? O que é uma função monótona? É aquela função que é crescente e decrescente, ou estritamente crescente ou estritamente decrescente, certo? Agora, se eu tenho uma função crescente, concorda que isso daqui pode acontecer? Essa é uma função crescente, não é? Por quê? Porque o f de x é maior ou igual ao f de y se o x for maior que o y. Agora, para ela ser estritamente crescente, isso daqui não pode acontecer. Eu não posso ter esse patamar. Se eu não tenho esse patamar, então a minha função ela é o quê? Injetiva. Porque qualquer reta horizontal que eu trace aqui, ó, eu vou cortar a minha função em um único ponto, se eu não tenho patamar. Então, quando eu falo que a função é monótona injetiva, eu já estou dizendo, consequentemente, que essa função ela é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tá? Agora vamos dar uma catucada naquela função ali, naquela equação funcional de Cauchy, e vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui, né? Será que o f de x é igual a elevado a x? Não sei, vamos ver. Ó, isso daqui acontece para todo x e y pertencente ao domínio da função, tá? E o domínio da nossa função vai ser um domínio real. Você vai ver. Dá uma olhada aqui, ó. Vale para todo x, não vale? Tá. Para todo x e para todo y. Vamos começar colocando o y igual a zero. Deixa eu trocar de caneta aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, se o y é igual a zero, como é que eu reescrevo a minha equação funcional? Vê se não vai ficar assim, ó. F de x mais zero igual a f de x vezes o f de zero. X mais zero dá x, né? Então, ó, o f de x é igual ao f de x vezes o f de zero. Aí você se pergunta, cara, o f de x igual a zero é solução dessa equação aqui? É. Assim como, olha só, eu posso passar esse cara para cá, né? E vai ficar assim, ó, f de x que multiplica 1
menos o f de 0, concorda? Isso daqui dá 0. Passei esse cara para cá, coloquei o f de x em evidência e apareceu esse termo daqui, 1 menos f de 0. Se você multiplicar de volta, você vai acabar chegando aqui. Tá? Então, ó, eu tenho um produto igual a 0. Se eu tenho um produto igual a 0, o primeiro termo é 0 ou o segundo, né? Agora, se o primeiro termo for 0, você está falando o quê? Ó? F de x é igual a 0 para todo x, ou 1 menos f de 0 é igual a 0. Você tem duas opções aqui, ó. Você tem duas possibilidades. Agora, repara só, se o f de x for igual a 0 para todo x, concorda que você vai ter uma função constante? Não é? Se você vai ter uma função constante, a sua função não vai ser monótona, não vai ser nem monótona nem injetiva, né? Nem uma coisa nem outra. Então, essa opção aqui, ó, ela está descartada. Isso daqui não serve pra gente. A gente está trabalhando com isso daqui, ó. Então, só pela nossa definição, vê se eu já não posso escrever isso daqui, ó. Ah, então o f de 0 é igual a 1. Olha o que apareceu pra gente já aqui, ó. Se a minha função ela é monótona e injetiva, tá o quê? F de x mais y é igual a f de x mais f de y, logo o f de 0 é igual a 1. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem como conclusão da nossa função exponencial. É o quê? O f de 0 dá 1. Para qualquer função exponencial. Tá? F de 0 é igual a 1. Agora, vamos catucar mais um pouquinho aqui, ó. Vê se eu não posso falar isso aqui, ó. O f de x mais o f de y é o f de x vezes o f de y. Se eu trocar, concorda com isso daqui? Ó? Eu vou trocar tanto x quanto y por x sobre 2. Então eu estou falando isso aqui, ó. F de x sobre 2 mais x sobre 2 é igual ao f de x sobre 2 vezes o f de x sobre 2. Repara só, aqui não dá x? Então o que eu estou escrevendo na verdade? Eu estou falando que o f de x é igual ao f de x sobre 2 ao quadrado. E com certeza esse cara daqui, ó, é maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Tá? Agora, volta um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhadinha só. Suponha que existe algum x tal que o f de x dá 0. Ué, olha pra cá, ó. Suponha que existe x0 tal que o f de x0 é igual a 0. Concorda que você poderia escrever isso aqui, ó? F de x mais x0 não é igual ao f de x vezes o f de x0? Para qualquer x e y, qualquer x e x0, qualquer x1 e x2, tanto faz. Tá? Agora, se esse x0 ele existe, né, eu posso escrever ele nessa equação de baixo, e esse camarada daqui vai dar 0, não vai? Se ele vai dar 0, então tudo vai dar 0. O que eu estou falando? Se tem alguém capaz de zerar a minha função, então a minha função ela vai ser constante igual a 0 sempre, tá vendo? O que viola novamente o quê? A função ser monótona e injetiva. Portanto, por causa disso daqui, ó, eu posso tirar o igual, porque eu tenho certeza que a minha função ela nunca se anula. Tá? Então eu já sei que o f de 0 é igual a 1 e que o f de x é sempre maior do que 0. Ou seja, a minha imagem da função ela é sempre o quê? Positiva. Imagem vai ser o quê? Do 0 até mais infinito. Essa é a imagem da minha função. Agora, eu já sei que o meu domínio é real, eu sei que a minha imagem ela é R+, não é? R+ asterisco. Concorda?
E agora eu preciso catucar a função mais um pouquinho para poder tentar extrair o quê? A minha lei de formação, né? Que a minha função ela é definida assim e eu tenho que tentar escrever qual é a lei de formação dessa função. Repara só. Eu posso fazer o y igual a x, não posso? Dá uma olhada aqui, ó. Se você fizer o y igual a x, concorda que você vai ficar com f de x mais x igual a f de x vezes o f de x? Então, o que você está escrevendo aqui, ó? Que f de 2x é igual ao f de x ao quadrado. Agora, repara só, e se você fizesse sem compromisso o y igual a 2x? Repara, eu posso trocar o y pelo que eu quiser, tá? Troquei aqui em cima primeiro por x, agora eu estou trocando por 2x. Se o y é 2x, então eu vou ficar com f de x mais 2x, não é? Aqui, ó. F de x mais 2x igual a quem? Igual ao f de x vezes o f de 2x. Só que repara só, esse cara daqui, ó, não é o f de x ao quadrado? Então, quanto que vale o f de 3x, né? Ó, o f de 3x, ele vai ser o f de x elevado ao cubo. Repara, o f de 2x é o f de x ao quadrado. O f de 3x é igual ao f de x ao cubo. Você pode usar o pif para poder provar esse cara direitinho, tá? Mas a gente pode também, só para nível de entendimento, usar a nossa indução vulgar. Usando indução vulgar, o que é indução vulgar? É você botar reticências aqui, não é? Ó, coloquei as reticências, e o que eu posso escrever? Ah, f de 2x é igual a f de x ao quadrado, f de 3x é igual a f de x ao cubo, f de 10x vai ser o f de x à décima. Então, o f de nx, o f de nx é igual a quanto? F de x elevado a n, certo? Aqui, ó, pela minha indução vulgar, eu consigo chegar aqui. F de nx é igual a f de x elevado a n. Agora, olha o pulo do gato. Faz agora, para essa equação daqui, ó, para essa equação daqui, faz o x igual a 1. Se você troca agora o x por 1, o que a gente tem? Ó? F n vezes 1 vai ser o f de n. F de 1 elevado a n. F de 1 elevado a n. Agora, tá bom. Concorda comigo que o f de 1 é um valor da minha imagem? É um valor que está representado lá na minha imagem, não é? Eu posso falar que esse cara vale qualquer coisa, né? Tipo, para cada função que eu tenho, ele vai valer alguma coisa diferente. Mas eu posso generalizar esse cara aqui e falar o seguinte, ó, para minha função qualquer exponencial, o f de 1 vai ser um valor real que eu vou chamar de a. Esse cara daqui, ó, é o meu a. Então, o que eu consegui escrever? Olha só. F de n é igual a elevado a n. Aí eu tenho que observar uma coisa aqui, ó. Quem é que pode ser o a? Quem é que pode ser o a? Dá uma olhada aqui. Olha que coisa linda. Você aprendeu lá no colégio, né, com a tia Maricota, que o a tem que ser maior do que 0, diferente de 1, né? Por quê? Porque o a não é o f de 1. O f de 1 é um valor que está que está na imagem. A imagem não é esse conjunto daqui? Então, com certeza, o a tem que ser maior do que 0. Primeiro ponto. Agora, o a pode ser 1? Não. Primeiro que se você olhar para cá, eu vou ter a função 1 elevado a n, que seria uma função constante.
o que já violaria a minha definição. Agora, um outro ponto. A minha função ela não é injetiva. Cara, se eu já sei que o f de 0 vale 1, não pode ter outro valor no meu domínio que tenha a mesma imagem. Então, o A não pode ser 1, por dois motivos. Um olhando para cá, para a minha conclusão, e um olhando para cá, para a minha definição. Então, eu tenho aqui, ó, f de n igual a elevado a n, com A maior do que 0 e A diferente de 1. É evidente que a gente só está mostrando isso aqui para números inteiros, né? Por quê? Porque eu estou construindo a minha história aqui, né? Considerando números inteiros de x. 1x, 2x, 3x. Mas é possível você sair daqui e chegar aqui, ó. Eu não vou fazer isso agora. Deixa para a nossa aula de equações funcionais, tá? É possível você generalizar um pouco mais e falar o seguinte, então o meu f de x para um x qualquer vai ser o quê? A elevado a x com A maior do que 0 e A diferente de 1. Se a gente está querendo escrever a minha função corretamente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou primeiro só arrumar ela aqui direitinho, né? Por quê? F de R em R mais asterisco, tal que f de x é igual àquilo dali. Então olha quem nasceu aqui agora pra gente. Nasceu a nossa função exponencial com a sua lei de formação. Essa é a função exponencial. F de x é igual a elevado a x com a sua base sendo maior do que 0 ou diferente de 1. Tá? Vou apagar aqui, tá? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, né? Tem essa modernidade, eu posso escrever aqui a velocidade que eu quiser. Quero falar um pouquinho do gráfico. Bom, para eu poder representar graficamente essa função, para eu plotar o gráfico da função, eu preciso separar esse cara em dois casos, né? Porque se o meu A for maior do que 1, conforme eu aumento o meu expoente, a minha resposta ela aumenta, né? O valor da minha imagem vai sempre crescendo conforme eu cresço x. Aí eu teria o quê? Uma função estritamente crescente. E se o A for negativo, se o A for menor do que 1, né? Entre 0 e 1, o que vai acontecer? Suponha o A igual a meio. Meio elevado a 1, meio. Meio ao quadrado, 1/4. Meio ao cubo, 1/8. Quanto maior é o meu expoente, menor é o meu resultado. Então eu tenho aqui, ó, primeiro caso, o A maior do que 1. E o segundo caso, o A entre 0 e 1. Para cá, ó, o que a gente vai ter? X, Y. X, Y. Ah, Felipe, você está pouco se importando com a parte de baixo? Tô. Não é que eu não estou pouco me importando, eu não estou me importando nada. Por quê? Eu já sei que a minha imagem ela é sempre positiva, então aqui embaixo eu sei que não vai ter nada, né? Agora, se a minha função ela tem base maior que 1, ela vai ser o quê? Estritamente crescente, ó. Vai acontecer isso aqui. Coronavírus. E se o meu A está entre 0 e 1, conforme eu aumento o x, eu tendo a 0, mas sem chegar nele nunca. Aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Tá? Agora, o que é importante aqui, ó? O f de 0 dá sempre 1. O f de 0 dá sempre 1. E o f de 1 é igual a A, né? Se o x for igual a 1, a minha resposta aqui, ó, a minha imagem, é a própria base da minha função. Repara que, conforme a minha função cresce, né, o x está aumentando aqui, ó, então necessariamente o A tem que ser maior do que 1. Aqui é o contrário.
Eu vou aumentando x, ó, a minha função vai decrescendo. Aqui, ó, x igual a 1. Olha o a aqui, ó. O a é entre 0 e 1. Tá certo? Esses são os gráficos da nossa função exponencial. Repara, ó, que aqui a minha função ela é estritamente crescente e aqui ela é estritamente decrescente. Certo? O que significa isso? É até bom a gente pensar nisso agora, que a gente vai conseguir entender melhor aquele lance de você trocar o sinal das inequações, né? Porque olha só, o que significa a função ser estritamente crescente? Se f de x1 é maior ou igual ao f de x2, se e somente se, o x1 é maior ou igual ao x2. E aqui, ó, se o f de x1 é maior ou igual ao f de x2, aí você vai trocar o sinal, né? O x1 é menor ou igual ao x2, tá? Repara, isso aqui é intuitivo, né? Quando você olha para cá. Porque olha só, se eu tenho um x que é maior do que o outro, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu tenho um x1 aqui e eu tenho um x2 aqui, ó. Não, na verdade é o contrário, né? Porque o x1 é maior. Aqui está o meu x2 e aqui está o meu x1. Se o x1 é maior do que o x2, o que vai acontecer com a imagem do x1? Ué, a imagem do x1, ó, vai ser maior do que a imagem do x2. O f de x1 é maior do que o f de x2. Se eles forem iguais, é evidente que tem que ser igual, né? Por quê? Porque a minha função é injetiva. E aqui acontece exatamente o oposto, né? Quando eu aumento o x, se o x2 é maior do que o x1 é maior do que o x1, então, ó, vou até botar o x1 negativo, tá? Vou tirar ele daqui e botar ele negativo. Vou botar o x1 aqui. Vai ficar mais claro, né? Ó, aqui está a minha imagem do x2. Aqui está o f de x2. E aqui está o f de x1, né? Quem é maior? É o f de x1 que é maior, certo? O f de x1 é maior porque o x1 é menor. Ou o f de x1 é maior ou igual se o x1 for menor ou igual. Por quê? Porque minha função decresce. Quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Tá certo? Bom, vamos fazer um exemplinho para a gente não sair daqui com mão abanando. Mas a ideia é isso daí mesmo. Vamos resolver essa aqui da AFA, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, AFA 2001. Qual foi a brincadeira que a AFA fez? Olha só. No intervalo de -1 a 100, o número de soluções inteiras da inequação. Olha só, no intervalo de -1 até o 100, quantas soluções inteiras eu tenho para 3 elevado a x? Eu quero o número de soluções inteiras. Certo? Ou seja, o meu x ele tem que estar no meu conjunto de solução e ele tem que pertencer a z, que é o conjunto dos inteiros. Qual é a inequação?
3 elevado a x menos 8 maior do que 3 elevado a 2 menos x. Tá? 3 elevado a 2 menos x. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Repara só. A gente pode usar aqui propriedade de potenciação. Na verdade é isso, né? A gente vai usar propriedade de potência o tempo inteiro. E escrever esse cara daqui, ó, do seguinte jeito. Ó. Esse cara daqui, ó. Esse eu não posso escrever ele assim, ó. Esse cara é igual a 3 ao quadrado vezes 3 elevado a menos x. E o 3 elevado a menos x é 1 sobre 3 elevado a x. Então o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que 3 elevado a x menos 8 tem que ser maior do que 9 sobre 3 elevado a x. Ah, legal. Então, ó, eu posso passar o 3 elevado a x para lá multiplicando? Posso. Por quê? Porque eu sei que esse cara é positivo, então eu não tenho que mexer nesse sinal aqui. Se eu não soubesse qual era o sinal do cara daqui de baixo, eu tinha que passar tudo para um lado, né? Montar a minha equação produto quociente e resolver. Mas aqui, ó, como eu sei que meu denominador é positivo, eu posso passar ele para lá multiplicando. 3 elevado a x vezes 3 elevado a x menos 8 vezes 3 elevado a x, esse cara é maior que 9. Uma coisa que é muito comum aparecer nas questões é uma equação ou uma inequação que esse cara daqui, ó, ele está representado assim, né? 3 elevado a 2x. Tá? Mas, para a gente conseguir resolver esse cara de uma forma clara, eu vou escrever esse cara daqui como 3 elevado a x ao quadrado. Ó, 3 elevado a x ao quadrado menos 8 vezes 3 elevado a x menos 9 tem que ser maior que zero. Legal. Concorda comigo que se você fizer uma mudança de variável, automaticamente você vai ter uma inequação do segundo grau? Posso fazer isso aqui, ó. Só uma brincadeirazinha, ó. T igual a 3 elevado a x. Não precisava, tá? Não precisava, porque a soma é 8 e o produto é menos 9, né? Concorda que é 9 menos 1? As minhas raízes, ó, se t igual a 3 elevado a x, então eu tenho o seguinte, ó, t ao quadrado menos 8t menos 9 maior que zero. Fica mais fácil de você fatorar esse cara, né? Vê se não é isso aqui, ó. t menos 9, t mais 1 maior que zero. Não é isso? É isso. O produto aqui, ó, vai dar menos 9 e a soma vai dar exatamente o cara que está aqui. Tá bom? Como é que você faz para resolver essa inequação aqui, ó? Bom, aqui está a sua reta real, tá? T igual a 9 ou t igual a menos 1, certo? Tá bom, eu quero maior do que zero, né? Joga t igual a 1000, vai ficar muito grande, positivo e positivo. Então é positivo para cá, negativo e positivo. Se, apenas se, a minha inequação fosse originalmente essa daqui, qual que seria a minha solução? Bom, seria esse pedaço daqui para frente e esse pedaço daqui para trás. Só que o t não é igual a 3 elevado a x, e esse cara eu sei que é maior do que zero. Então essa parte daqui, ó, ela não vai me servir. Isso daqui está fora. Isso daqui está fora. Por quê? Porque é exponencial. Beleza. Repara só. Eu quero então os valores de t que sejam maior do que 9. A minha solução para essa inequação aqui, ó, é t maior do que 9. Só que o t não é o 3 elevado a x? 3 elevado a x tem que ser maior do que 9. O 9 não é 3 ao quadrado, então se você trabalha com bases iguais, você consegue pensar só no expoente, né? Por quê? Por causa disso. Por causa disso daqui. Olha só. 3 elevado a x
é maior do que 3 ao quadrado. Ah, então o x tem que ser maior do que o 2. O x tem que ser maior do que o 2 e tem que ser inteiro para eu poder conseguir descobrir quantas são as soluções inteiras. Tá? Quem é o meu conjunto de solução, então? Ah, o meu conjunto de solução vai ser o 2 serve? Não, só o próximo. Quem é o próximo inteiro? É o 3. 3, 4, 5, até quem? Até o 100, ó. Certo? Se esse é o meu conjunto de solução, quantos elementos tem ali? Cara, do 1 até o 100 tem 100, não tem? Se eu tirei o 1 e o 2, então aqui eu tenho 98. Portanto, você tem 98 soluções inteiras. Beleza, gente? Essa foi a nossa primeira aulinha aí. Aula de função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente a gente vai trabalhar com os exercícios, tá bom? Pessoal, valeu. Esse vídeo está no meu canal, então curtam o vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!